Hoje nós vamos falar sobre 2 caminhos principais que a ansiedade chega até você. E para isso, eu quero que você imagine essa história acontecendo aí na sua imaginação. Então imagina que você resolveu viajar, né, e aí você sai de casa, fecha a porta, imagina, né, você indo em direção do carro, pegando o carro, e no meio do percurso você começa a imaginar que talvez que você esqueceu de fechar o gás de cozinha lá do seu fogão. E aí você começa a projetar acontecendo alguma coisa, pegando fogo, né, ou de repente se você tem lá um passarinho, o passarinho vai morrer por conta do cheiro, né, por conta do gás e assim por diante, né. Talvez aconteça até uma explosão, né, coisas mais graves, né. E tudo isso você vai sentindo, né, você vai pré-visualizando, né, pré-se preocupando, né, preocupação, né, e também você vai sentindo essa ansiedade conforme você vai prevendo essas diversas situações, caso você esqueceu o gás ligado. Olha, é caso, né? Então isso já vai gerando todas essas situações. Você pode talvez imaginar você com a sua história real acontecendo, né? Alguma coisa parecida, semelhante. Então vamos lá. Então você está lá no meio do caminho pensando em tudo isso, né, tendo essa preocupação, né, projetando várias possibilidades do gás lá, né, pegando fogo, explodindo, matando o passarinho que, né, vive lá na tua casa. E aí, de repente, o carro da frente para de uma forma muito rápida e você fria bruscamente. E você já está sentindo essa ansiedade, que já disparou na hora que você viu o perigo ali, né, pelos seus sensores e sentidos, né, visão, né, audição, né, então isso é muito importante, né, você observar que através desses sensores sua amígdala já dispara todo aquele mecanismo de luta e fuga. Então tudo isso é ansiedade, né, então essa via que vai direto pelo córtex pré-frontal, que é seu pensamento analítico, que prevê situações, né, lá no futuro também. Então você está imaginando que poderia ter acontecido um monte de coisa. Isso aí é ansiedade, né, e depois ela vai para o corpo. E depois, né, há essa ansiedade de disparo, né, através da amígdala, que ela veio direto no corpo, também ela é a ansiedade, né. Conforme você consegue visualizar, aquela fase, né, onde você está dirigindo o carro é o estado natural, que é o zero, né, uma vida normal, né, mente, o corpo equilibrados, você fazendo suas coisas, né, e aí de repente você começa a pensar sobre algum evento e isso gera uma preocupação, você já começa a criar eventos, situações, pensamentos negativos, né, então aquela situação do gás. Então está acontecendo, né. E aí você começa a ter a sensação no corpo, que é a fase 2. Você já começa a ter sudorese, começa a sentir o seu coração batendo, né, e você começa a sentir toda aquela crise. Aí você vai para a fase 3, onde que fica insuportável essa ansiedade, né. E aí, no próximo passo, é quando o seu sistema já busca o equilíbrio, né, que é o alívio da crise, que a gente vai explicar como que você vai chegar nesse passo 4. Então, basicamente, né, a ansiedade ela vem por essas vias, né, então a gente foi entender através desse ciclo que ele vem pelo pensamento, pelo córtex pré-frontal. E aí você vai sentindo, conforme você vai criando essas previsões do futuro, você vai sentindo toda essa ansiedade, tendo a crise, né, até você chegar no nível master lá, máximo daquela ansiedade, e aí o seu corpo provavelmente ele vai buscar o equilíbrio depois de um certo tempo, né, ou através de uma intervenção externa, né, ou através, né, de uma técnica que a gente vai aprender aqui nesse treinamento, tá? E também a ansiedade ela pode vir direto pela amígdala, né, através de gatilhos, né. E esses gatilhos são exatamente situações que já aconteceram lá atrás, através de alguma traumatização, através de uma experiência, e aí ele associa, talvez para um objeto, para uma situação parecida, semelhante, um olhar, e isso é disparado automaticamente. Então, como que seu corpo identifica isso, né? Através dos seus sensores de sentido, seus órgãos de sentido. E aí ele vai captar essa informação, ele vai entender que isso é o perigo, porque ele já tem essa experiência gravada, ele sabe que isso é um perigo, que ele associou de forma disfuncional,
E aí você vai ter, né, passando aqui pelo ciclo, sentindo isso no corpo de novo, tendo a crise, e aí você vai chegar na fase 4, que é a homeostase. Muitas vezes o corpo ele já vai buscar o equilíbrio, né, ativando o seu sistema parasimpático, né, neutralizando aí essa ação, porque ele começa a perceber que não tem nada de errado no ambiente. Então, o seu próprio sistema acaba voltando, mas isso, né, depois daquela crise, o sofrimento, ou então você pode usar técnicas para criar essa intervenção, né, de forma saudável, né, que você vai aprender no treinamento aqui comigo, tá? Então, tem algumas vias, né, de soluções. A mais saudável é você aprender a técnica para você poder já intervir, né, numa solução rápida, direto no teu corpo, né. Então também para o pensamento existe uma técnica, quando ela se inicia pelo córtex pré-frontal, existe uma técnica também, né, que você consegue dominar e controlar a ansiedade. Então só para fechar esse ciclo aqui, então você vai ter um gatilho, né, pelos seus órgãos de sentido, que ele vai captar essas informações, né, através do olhar, da audição ou qualquer coisa, né. Nós temos, pessoal, mais de 10 milhões de sensores só no olho, só na visão, olha só, entendeu? Então, é capturada essa informação lá fora, né, de uma situação, de um objeto, né, de qualquer que seja ali, né, esse gatilho vai acontecendo, e ele já vai disparar direto na amígdala, ele não passa pelo córtex pré-frontal, ele vai direto. Por isso que a pessoa do nada começa a ter crise lá no evento, né, de um churrasco, né, que começa a sentir toda a ansiedade. Aí ela começa a ter crise, porque não houve uma intervenção, né, quando ela começou a sentir essa ansiedade, e essa ansiedade ela está no corpo. Então não adianta a gente conversar com uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, porque isso não vai ajudar, vai piorar. Então tem que ter uma intervenção que você vai desenvolver aqui nesse treinamento, vai aprender e aplicar isso de forma totalmente, né, assertiva, ok? Então, basicamente, é assim que acontece dentro do nosso sistema. E é importante você prestar atenção, tá, nas regrinhas, nas técnicas que você vai desenvolver aqui nesse treinamento, como utilizar a técnica certa dependendo de qual via está acontecendo a ansiedade. Muita gente vai sentir ansiedade mais pelo pensamento e outras vão sentir de forma oculta. Como identificar isso? Quando não faz sentido nenhum. Por exemplo, estou lá no aniversário e sinto uma crise de ansiedade. Provavelmente ela veio através de um gatilho. Ou então ela veio através de um pensamento. Você começa a alimentar esses pensamentos, criando toda uma história, né, que não é real, e aí você vai também entrar na ansiedade. Ambas vão para o corpo, uma vai direto e a outra passa, né, pelo córtex pré-frontal. Agora, quando a ansiedade ela é funcional, né, no caso de você frear o carro para não bater, essa ação ela é super natural e ela vai, né, passar pela amígdala, você vai sentir ansiedade e depois ela volta para o pensamento, né. Já a ansiedade que vem pelo córtex pré-frontal, né, ela já vem pelo pensamento e depois ela vem, né, para o corpo. Então primeiro você pensa e depois vem a ansiedade. Na situação de perigo, né, então vem a ansiedade primeiro, depois você pensa o que que aconteceu. É diferente.